Então, vamos lá. É, 9h13 já, né, cara? Tá na hora, né? Vamos embora. Daqui a Vamos lá. pouco, quem conseguir entrar aí, a gente vai contextualizando no meio do caminho. Isso. Vamos lá, pessoal. Eu oro aí para que a gente seja abençoado nessa noite, que Deus abra aí o nosso coração, o nosso entendimento, né? Que a gente possa mergulhar mais um pouquinho na palavra de Deus e crescer aí em maturidade, em espiritualidade. Esse é o nosso objetivo, aprender princípios da palavra de Deus. Então, eu oro aí para que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa noite e a gente aprenda bastante. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. A gente parou aí nos milagres, né? Legal. A gente parou aí nos milagres, né? A gente estudou no último encontro, a gente falou a respeito dos milagres até quando Jesus ele atravessa o mar com os discípulos, aqui no capítulo 8. Né? Nós falamos sobre a travessia ali no meio da tempestade, Jesus dormindo, mas Jesus era aquele que tinha fé, né? E demonstrava a fé diante dos seus discípulos. Ele chega ali na região dos Gesarenos, encontra o endemoniado e expulsa ali o demônio através lá de uma manada de porcos, se lança no precipício, e aí o pessoal expulsa Jesus da cidade. Então hoje a gente vai começar no capítulo 9, né? A gente vai terminar aí os 2 milagres hoje e pegar a chave de interpretação de muitos textos aqui do Evangelho de Mateus. Então hoje, como a gente tem poucas pessoas, a ideia é ver se a gente consegue participar um pouco mais, fazer essa aula aí um pouco mais interativa. Então, no capítulo 9, a gente vai ter a história aí de um outro milagre, né, a respeito de um paralítico. O texto diz o seguinte, que entrando no barco, passou para outra banda, chegou à cidade e eles lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, que perdoados são os teus pecados. Vamos lá, agora é interessante a gente começar a pensar aqui no texto, para a gente sair um pouco já da rotina da leitura, a gente começar a pensar no texto de uma forma que a gente encaixe aí dentro da linha de raciocínio que a gente tem visto aí no Evangelho de Mateus. Nós temos visto aí no Evangelho de Mateus. Então, olha que interessante. Olha, imagine a cena comigo. Eu gosto de imaginar as coisas na Bíblia. Imagine a cena comigo. Jesus está num local e o pessoal traz um paralítico deitado numa cama. Então, imagine aí que não foi só uma pessoa. Então, algumas pessoas estão trazendo ali aquele paralítico numa maca ou numa cama, né? E aí diz que Jesus percebeu algo neles. A Bíblia diz que Jesus percebeu a fé deles. Isso já é muito interessante, porque imagine, nesse contexto, a gente ia imaginar, se fôssemos nós aqui, né? A gente ia ver muita coisa aqui. A gente ia ver um paralítico sentado numa cama. Era quase uma cena, no mínimo, aí, engraçada, né? A gente traz um paralítico, os caras estão trazendo um paralítico numa cama, e isso com certeza chama atenção. Isso com certeza vai atrair atenção, mas dentro daquele espetáculo, daquele movimento do pessoal trazendo o paralítico em cima de uma cama, a Bíblia diz que Jesus ele percebe algo na vida daqueles homens. Ele percebe a fé daquele povo, ou a fé daqueles homens e daquele paralítico. Logo que Jesus percebe a fé, ele diz ao paralítico, tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Aqui a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que os escribas vão perguntar ali por que Jesus fala perdoados são os pecados, e depois Jesus vai curar o paralítico. Agora, olha que interessante. Lembra que eu falei no último encontro que o problema da comunidade de Mateus, o problema dos discípulos ali de Jesus, na travessia do mar, era a falta de fé? Lembra que Jesus disse, olha, vocês têm pouca fé. No meio dessa tempestade aqui, o problema é que vocês têm pouca fé. E aqui, nesse texto, Jesus é atraído, Jesus percebe a fé daqueles homens.
isso é uma coisa interessante. Por quê? Aonde começa a fé aqui nesse texto? Aonde está a atitude de fé que a gente percebe através da vida desses homens que vem trazendo um paralítico deitado numa cama? É que o paralítico, ele está fazendo algo, ou as pessoas que estão ali junto com o paralítico estão fazendo algo que para o paralítico era impossível fazer. Ele não conseguiria se aproximar de Jesus, até porque o texto é claro dizendo que ele é um paralítico. Mas eles, pela atitude de fé que eles têm, que é a atitude que chama a atenção de Jesus, eles conseguem fazer aquilo que o paralítico sozinho não consegue fazer. Então, eles têm uma atitude de fé que está relacionado a fazer aquilo que sozinho eles não conseguiriam fazer. Então, eles conseguem, ali junto com aqueles homens, levando o paralítico, atrair a atenção de Jesus por uma atitude de fé. E onde é que está essa atitude de fé? Eles fazem algo que o paralítico sozinho não conseguiria fazer, né? Ele era incapaz de fazer, mas algo acontece. Ele se aproxima de Jesus, seja ali com a ajuda daqueles homens, mas algo que ele não poderia fazer sozinho. Então, isso atrai a fé, atrai o coração de Jesus. Jesus olha para aquilo e fala, olha, esses caras têm fé. Mas percebe que quando Jesus vai falar ao paralítico, Jesus não fala assim, que bom que você tem fé. Tal. Jesus diz assim, filho, tem bom ânimo. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque Jesus fala que eles têm fé, Jesus percebe a fé deles, mas, ao mesmo tempo, Jesus faz o que com eles? Encoraja. Jesus fala, olha, tem bom ânimo. O que isso quer dizer para a gente? O que isso tem como objetivo aí na nossa vida e na comunidade de Mateus? Que a fé não necessariamente está relacionada a ter bom ânimo. Às vezes você pode ter fé, como esse paralítico e assim esses homens também tinham, mas você pode ter falta de ânimo. E Jesus encoraja ele, fala, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Então, isso a gente já começa a tirar algumas coisas interessantes. Por quê? Porque a fé, ou o ânimo, né, ou estar animado para alguma coisa em Deus, ele vem depois de uma atitude de fé. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente fala assim, eu vou esperar estar animado para poder fazer alguma coisa. Mas aqui o padrão é diferente. Ele fala assim, se você agir por fé, Jesus vai te dar ânimo. Se você tomar primeiro uma atitude de fé, depois vem o ânimo. Não é o contrário. Você não tem ânimo primeiro para depois agir pela fé. Por quê? Porque nada que vem de nós ou desse mundo, né, relacionado ao nosso próprio eu, pode mover alguma coisa. O que move as coisas é a fé. A gente tem que mover as coisas pela fé. Por isso que a Bíblia vai dizer que a gente deve andar por fé. Então, isso é um ponto interessante para uma comunidade que está o quê? Está paralisada. Para uma comunidade que não está caminhando, não está fazendo a vontade de Deus. Por que eles não estão fazendo a vontade de Deus? Pode ser porque eles não têm ânimo. Mas aí Jesus está ensinando, olha, não precisa, teoricamente, ter ânimo primeiro. Você primeiro precisa ter uma atitude de fé. Porque se você tiver uma atitude de fé, Jesus pode te dar ânimo. Jesus vai dar ânimo para a sua vida, para que como resposta da sua atitude de fé. E foi o que aconteceu na vida desse homem. E ele, vindo ao encontro de Jesus por uma atitude de fé, qual era a atitude de fé? Ele estava fazendo algo que ele não podia fazer sozinho, algo que ele não podia acontecer naturalmente na vida dele, então ele faz por fé, e quando ele toma uma atitude de fé, ele recebe de Jesus ânimo, ele recebe coragem de Jesus. Então, veja, é um processo na nossa vida relacionado a cumprir a vontade de Deus, ou viver por fé. Primeiro você age ou toma uma atitude de fé. Depois Jesus te dá ânimo. E qual é a terceira consequência? Eu vou falar do perdão de pecados aqui, mas qual é a terceira consequência? Quando Jesus vai falar para ele o quê? Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa.
olha que interessante o milagre. O homem toma uma atitude de fé, Jesus dá ânimo para ele e depois chega a cura na vida dele. Qual era o problema que ele tinha? Ele era um paralítico, ele tinha paralisia, certo? Então, olha que interessante. A cura é cura de uma paralisia. Mas para curar as paralisias da nossa vida, para curar aquilo que é paralisado na nossa vida, nós precisamos ter uma atitude de fé, ser restituído de ânimo por Deus, e isso faz com que a nossa paralisia seja curada. Ou seja, a gente vai fazer a vontade de Deus, a gente vai cumprir a vontade de Deus quando nós tomarmos uma atitude de fé, Jesus nos restituir o ânimo, ele vai te encorajar diante dessa atitude de fé, e isso vai curar a tua paralisia. Foi o que aconteceu na vida desse cara. Ele se aproximou de Jesus numa atitude de fé, ele não era possível ele chegar até Jesus, mas ele chegou com a ajuda de pessoas. Jesus percebe a fé dele, encoraja o homem e depois cura a paralisia dele, cura a vida dele. Então, o que o milagre quer dizer para nós e para a comunidade? Que a nossa paralisia, né, aquilo que nos paralisa, vai ser curado quando a gente tomar uma atitude de fé, antes mesmo de ter ânimo, e receber ânimo de Deus para ser curado. Então, querido, olha que interessante. Eu não faço porque eu estou animado para fazer a vontade de Deus. Ou, por exemplo, essa escola, né? Esse encontro. Eu não faço porque eu estou animado para fazer. Eu posso muitas das vezes chegar aqui sem vontade de fazer, mas eu faço por uma questão de fé. Eu faço porque eu tenho fé de que isso vai gerar fruto na minha vida e na vida daqueles que estão aqui comigo. E aí, por eu tomar uma atitude de fé, entender que eu faço porque eu preciso fazer, porque Deus quer que eu faça, isso gera em mim um ânimo. Quando começa a aula, eu posso estar desanimado antes, mas quando começa esse encontro, isso gera em mim ânimo. E por gerar ânimo na minha vida, isso sara as minhas paralisias, isso sara aquilo que ia me paralisar. A cura chega na minha vida quando eu entendo isso, que eu tomo uma atitude por fé, isso me dá ânimo. Eu não faço porque eu estou animado para fazer, eu faço porque tem que fazer, porque Deus quer que faça. E isso gera ânimo na minha vida, fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, mesmo sem ânimo, gera também a cura das minhas paralisias. Cura aquilo que eu tenho paralisado no meu interior. Lembra da comunidade? Vamos contextualizar na comunidade. Lembra da comunidade? Qual é o problema da comunidade? Eles estão paralisados, eles não pregam o evangelho do reino de Deus, eles não respondem ao chamado de Deus. Então, o texto está ensinando como isso muda, como isso vai acontecer. Como isso vai acontecer? Tomando uma atitude de fé, fazendo mesmo sem a vontade, sem o ânimo, sem aquela disposição que a gente acha que tem que ter disposição para tudo, né? Mas não, quando eu tomo uma atitude de fé, isso gera ânimo na minha vida. Jesus me encoraja com ânimo. Ao me encorajar com ânimo, isso faz com que eu seja curado das minhas paralisias. Então, meu irmão, só para a gente começar a esquentar hoje aqui, eu queria te encorajar, sabe? Tome uma atitude de fé. Muitas das vezes você pode estar aí cansado, desanimado, sem ânimo para fazer ou para ouvir, ou para seguir aquilo que Deus falou no teu coração. Não espere ter ânimo. Tome uma atitude de fé. Quando você tomar uma atitude de fé e Jesus identificar essa tua atitude de fé, ele vai gerar ânimo na tua vida. Ele vai dizer, tem de bom ânimo, agora você vai. Eu vou curar a sua paralisia, eu vou curar os seus pecados, eu vou curar aquilo que te impede de fazer a vontade de Deus. Por que a gente tem muita gente parada hoje? É uma pergunta que a gente tem que pensar, raciocinar. Por que tem muita gente hoje estacionada? Justamente por isso. Ele espera o quê? Tudo dar certo, tudo está no momento certo, ter ânimo para fazer tudo. Ou então é aquela pessoa assim, não sei se você já ouviu. O cara fala assim, eu vou esperar me aposentar para poder trabalhar mais para Deus. Eu vou esperar ter mais tempo
para começar a ajudar na obra de Deus. Aí o cara se aposenta, compra uma casa de praia, aí começa a ir para a casa de praia, para cuidar da casa de praia. Quando acaba, o tempo que ele tinha trabalhando, agora ele arrumou uma outra ocupação e não faz nada daquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, o problema não é tempo, o problema não é ânimo, o problema não é as nossas barreiras que a gente coloca diante da vontade de Deus. Isso tudo, na verdade, é um sinônimo da nossa paralisia. É sinal de que estamos paralisados e não conseguimos seguir. Qual é como nós curamos a paralisia? Tomando uma atitude de fé, fazendo aquilo que nós não conseguiríamos fazer naturalmente, se aproximando de Jesus da maneira que nós não conseguiríamos nos aproximar naturalmente, com o nosso próprio eu, mas sim através da nossa fé. E isso gera aí ânimo e cura a nossa vida. Isso eu começo a ficar animado, tá vendo? Eu começo a ficar animado falando da palavra de Deus a respeito desse entendimento. Todo mundo entendeu aí, gente? Ficou claro essa primeira parte? Como a gente tem que tomar uma atitude de fé, receber ânimo de Deus e ser curado da nossa paralisia? Outra coisa importante é essa questão dos pecados, né? Ele diz assim, perdoados são os teus pecados. Em que sentido isso aqui? No sentido de que o ânimo, ou a cura, ou a disposição para ser reativado em Deus, sarado da paralisia, ele te faz até não pecar mais. Você vai estar tão ocupado fazendo as coisas para Deus que você vai perceber como o outro, no caso, aquele a quem você está ajudando, precisa de ajuda, e você vai ver e vai reparar, olha, eu não quero mais ser como um pecador nesse sentido, eu quero ajudá-lo a ter uma vida transformada. Por isso que os escribas e os fariseus ficam falando assim, você não tem esse poder para curar os pecados, né? Por quê? Por quê? Porque do coração era que estava surgindo esse mal. Olha o versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, quais eram os pensamentos dele? Dizendo, o que Jesus está falando é blasfêmia, Jesus não pode curar ou perdoar esses pecados. Claro que a gente está aplicando esse texto aqui num contexto do Evangelho de Mateus, tem várias outras aplicações. Mas nesse Evangelho a gente está estudando dessa maneira. Então ele diz assim, olha, vocês estão blasfemando. Jesus diz, olha, eu conheço a maldade no coração de vocês. Lembra que eu falei lá, não sei se eu falei isso, mas eu acho que eu falei. Quando a gente vê lá que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades, lembra que eu mostrei a palavra grega para vocês, de que enfermidades é malaquia? Malaquia significa justamente isso, é uma doença interior, é uma doença da alma. Porque senão não teria lógica a Bíblia dizer que Jesus curava doenças e enfermidades, são sinônimos. É praticamente a mesma coisa, doença e enfermidade, mas não. O texto original ele traz mais clara essa diferenciação. Então, são doenças físicas e doenças da maldade do interior do homem. Então, Jesus é aquele que cura toda doença física e também é poderoso para curar a maldade do coração do homem. E aqui a gente encontra isso, Jesus falando, olha, por que vocês pensam o mal em vossos corações, né? Ou melhor, porque vocês têm o mal dentro do coração de vocês. É mais fácil dizer, perdoados são os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. E aí Jesus, então, vai curar a vida daquele homem. Então, o que isso quer dizer com a gente? O que isso traz como aplicação para a nossa vida? Quando você começa a caminhar, quando você começa a ter fé, quando você começa a ter uma vida de ânimo de Deus, isso gera um livrar de pecados, um livrar de fazer coisas que não deveriam ser feitas. Você começa a se colocar no lugar do outro e perceber como você pode ajudar o outro, ou como o outro agora é importante para você nesse ponto. Você não vai ter mais tempo para ficar cuidando, como a gente tem aí, né? Cuidando da vida dos outros. A gente fala muito isso, um monte de gente cuida da vida dos outros. Por quê? Porque ele está paralisado. O cara que está paralisado tem tempo para ver tudo, observar tudo, mas quem está na ativa, ele está se colocando no lugar do outro. Ele está vendo como o outro é necessitado e como ele pode não mais ser como ele, agora sim ser alguém que está
trazendo uma transformação, uma ajuda, está ajudando a vida dele, que é o caso de Jesus. Jesus vira para o homem e fala, olha, eu estou te perdoando os pecados. Não estou falando aqui que a gente ganha autoridade para perdoar pecados. Eu estou falando aqui que a gente é despertado, né, para não viver mais uma vida de pecado ao ponto que a gente vive fazendo a vontade de Deus pela fé. Esse é o ponto do texto. Você automaticamente é livrado de uma vida de pecados quando você é despertado, tem ânimo, recebe ânimo de Deus para viver uma vida cumprindo a vontade de Deus. Então, isso é maravilhoso, ver isso aqui no texto, né? Jesus curando o coração, a maldade daqueles homens, né? Os fariseus, ou revelando a maldade do coração deles, e curando a paralisia de um homem. E olha o que acontece quando isso acontece. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Isso é interessante, poder ver como essa atitude de fé, como um milagre que nós alcançamos através da atitude de fé, traz a glória de Deus, ou traz um reconhecimento dos homens de que Deus é poderoso, de que toda a glória é de Deus, né? E eles ficam maravilhados aí por ver como Deus pode operar. O pessoal está falando aqui procrastinação. Tem a ver, é isso aí. A gente fica procrastinando as coisas, né? A gente fica sempre colocando para frente e nunca faz aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente sempre espera um ambiente perfeito, um momento perfeito, que tudo dê certo. Mas Deus está falando, olha, vem pela fé, eu vou te dar bom ânimo e vou curar a tua paralisia, para que você possa seguir aí cumprindo a vontade de Deus. Tranquilo, gente? Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa aí no chat? Não, né? Tá tranquilo. Muito fácil. É fácil a gente entender dentro dessa perspectiva do Evangelho. Qual perspectiva? A comunidade está paralisada, a comunidade não está fazendo a vontade de Deus. Olha outro ponto legal. Agora vai falar a respeito de um milagre. Eu acho que a gente termina nesse milagre aqui, a parte dos milagres. A respeito de uma mulher, né? Um texto muito conhecido, que é da mulher do fluxo de sangue. Olha que interessante. Versículo 20. Eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo, se eu somente o tocar, seu vestido ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, e a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Somente eu tocar, Jesus voltou. Legal. Olha que interessante essa mulher. Percebe que o texto diz que é uma mulher. A gente já viu aqui coisas interessantes, porque aqui na frente tem uma menina que está morta, que é a filha de Jairo, até o final do capítulo aqui. Olha que interessante, olha que mundo que Jesus está vivendo. Jesus está vivendo num mundo onde as senhoras, como a sogra de Pedro, está acamada em febre. As mulheres de uma idade média ali de um adulto está com fluxo de sangue. O que isso significa? A vida dela está se esvaindo, ela está perdendo todo o direito que ela tem da vida dela. Por quê? Ela não pode ter uma vida religiosa, porque ela vive sempre na regra das mulheres. Então, aquele sangue contamina, ela não pode tocar em ninguém, ela não pode ficar perto, ela tem que ficar separada aqueles dias. Mas o problema dessa mulher é que o fluxo dela nunca para. Então, ela sempre vai viver afastada. Então, ela perde o convívio, ela perde o direito da família, ela perde tudo. Então, é uma mulher que o texto, quando diz que ela havia um fluxo nela, ele está trazendo essa ideia de que a vida dela estava se esvaindo, ela estava perdendo todas as coisas, o direito da família, o direito da comunidade, o direito da vida religiosa, tudo isso está se perdendo, está se esvaindo. E tem uma menina, uma criança que está morta. Então, olha, percebe que mundo é esse? É um mundo meio da avessa, né? Do avesso. Por quê? O que a gente tem na mente? O que a gente tem aí no nosso dia a dia? Ou qual seria o ideal do nosso dia a dia? Que a senhora mais velha
ela tende o quê? A morrer, porque ela já está numa idade idosa. Então, todo mundo espera que o idoso morra primeiro do que uma criança. Ninguém acha ou considera que a criança vai morrer primeiro do que o idoso. Então, naturalmente falando, a gente tende a esperar que o idoso, ou a sogra de Pedro, aqui no exemplo que eu estou dando, seja aquela que vai morrer primeiro. A mulher, na sua idade aí adulta, a gente entende que ela tem uma vida saudável, uma vida de frutificação, de dar filhos. E a criança, quando a criança está doente, a gente espera que seja somente o quê? Uma febre, né? Está só com uma febrezinha, daqui a pouco vai passar, vai tomar um remédio ou vai esperar, daqui a pouco a febre passa, não é nada demais. Por quê? Porque é apenas uma criança, né? A gente não espera que aquilo se torne algo de morte. Mas Jesus está transitando no mundo onde as crianças estão morrendo, ou a criança está morta, a filha de Jairo está morta, a mulher que teria que ter vida está tendo o quê? A vida dela está se perdendo, e a senhora de idade está tendo febre e está acamada, ela não consegue andar. Que mundo é esse, gente? Que universo é esse que Jesus está transitando? É justamente esse universo dos nossos dias hoje. Infelizmente, é uma realidade que se enquadra nos nossos dias hoje. Por quê? Porque a gente encontra crianças morrendo, a gente encontra pessoas na sua melhor idade, ou na vida adulta, com a sua vida se esvaindo, eles estão dando ou perdendo a sua vida com o mundo. De que maneira? Da mesma maneira que essa mulher. Essa mulher, ela estava perdendo a vida dela procurando alguém que pudesse ajudá-la. Qual é o problema? Ela está indo em médico e nenhum dos médicos que ela procura consegue ajudar. Por quê? Porque ela sempre vê no terceiro, no outro, no caso no médico, a opção de cura, a opção para que ela possa tornar a ser quem ela é, ou ter a vitalidade total da vida dela. Então, ela sempre procura no outro, sempre procura no terceiro, no próximo. Qual é o sinônimo dos nossos dias hoje? A gente sempre está procurando em alguma coisa. A gente sempre está procurando, seja, por exemplo, as mulheres numa cirurgia plástica, elas querem sempre se tornar aquilo que elas não são, ou se tornar aquilo que elas queriam, não estão conseguindo ser, porque a vida dela está se esvaindo. Então, ela sempre procura alguém, ou uma terceira opção. Ela faz uma tatuagem, tem muita gente que faz tatuagem. Mas o problema maior, qual é o problema maior? É que a vida está se esvaindo, e junto com a vida que está se esvaindo vai a identidade. E é um dos nossos maiores problemas hoje, a questão da identidade. Você pegar hoje, por exemplo, o Augusto Cury, ele diz que ele é o psicólogo mais lido aí do mundo, né? Por quê? Porque há uma crise nas pessoas hoje de identidade. Há uma crise de se encontrar. A vida delas está se esvaindo, a sua identidade está indo embora, elas estão procurando recursos em terceiros, seja uma cirurgia plástica, seja um silicone, seja uma tatuagem, seja fazer alguma coisa para encontrar sentido, ao ponto que, na verdade, a identidade ou o sentido está onde? Tinha que estar nela mesma, tinha que estar na sua capacidade de gerar alguma coisa, no caso de gerar filhos dessa mulher. E a gente está perdendo isso hoje. Infelizmente, a gente está perdendo essa identidade. A gente está perdendo a nossa capacidade de ter vida, de gerar vida. E é legal, por exemplo, em Mateus, ele não vai... o texto que a gente leu, ele não diz isso, mas olha o que Jesus diz para a mulher, né? Em algumas versões ele diz assim, quem foi que me tocou? Jesus, ele pergunta, ou ele faz essa pergunta, eu particularmente, né, agora a questão de fé, a gente acredita que Jesus já até sabia quem tocou a vida dele, mas ele diz assim, ele diz para que, ele pede para que a mulher se acuse, a mulher fale quem ela é. Ela tem que se acusar diante de Jesus, dizendo, fui eu que toquei nas suas vestes. Por que Jesus faz isso? Porque ela tem que assumir quem ela é. Ela tem que assumir a identidade dela, dizendo, fui eu que toquei em você. Então, a gente precisa ver que nesse milagre há um problema de identidade.
Há um problema de alguém que precisa assumir quem verdadeiramente ele é. Alguém que precisa assumir quem ele é, tocar em Jesus, mesmo com as suas limitações, com aquilo que teoricamente não poderia deixar você tocar em Jesus, mas você, por fé, vai lá e toca em Jesus, crendo que você vai ser curado. Isso te traz o quê? Te traz ou restabelece a sua identidade. Você ganha a identidade de novo. Gente, isso é maravilhoso. Talvez você não tenha a ideia de como isso é poderoso. Deus restaurar a nossa identidade. Deus restaurar aquilo que precisamos resgatar, principalmente nesses dias, a identidade. Então, Jesus diz para aquela mulher, quem foi que me tocou? Alguém tem que assumir aí. Alguém tem que assumir quem é, alguém tem que assumir a atitude que fez. E aí, quando aquela mulher assume diante de Jesus, fui eu que te toquei, o sangramento para. A vida deixa de se esvair, ela agora passa a ser restituída de identidade. Percebe, gente, que tudo isso se aplica na comunidade de Mateus, uma comunidade que precisa resgatar a identidade de fé, a identidade cristã, e isso se aplica muito na nossa vida hoje, né? A gente precisa ter a identidade, resgatar a nossa identidade diante de Deus, para que a gente não tenha a nossa vida se esvaindo em coisas, querendo ter coisas que não vão substituir aquilo que devemos ser em Deus. Você pode trocar de carro, comprar uma casa nova, você pode ter coisas, conquistar coisas, mas se isso não for, ou se isso não gerar uma identidade em você, a sua vida vai continuar se esvaindo nisso, porque a cada dia você vai ter querendo alguma coisa a mais, uma preocupação a mais, e a sua vida vai se esvaindo diante desse mundo, diante dessas coisas. A ponto que é um problema de identidade. Quando você estabelece identidade, não importa se você está andando de Ferrari ou de Fusca, você sabe quem você é, você sabe para que você foi chamado, você sabe qual é o propósito, por que você está andando com aquele carro naquele momento, por que você está andando com aquele outro carro em outro momento. Isso não altera mais a sua vida, porque você tocou em Jesus e isso resgatou, restaurou a tua identidade. Isso é muito perfeito para os nossos dias, né? A gente poder aplicar essa questão da identidade. Gente, vocês entenderam? Vocês estão quietos demais hoje. Deu para entender? É uma parte mais que a gente precisa olhar um pouco mais a ideia do contexto, né, para poder entender, mas são assuntos interessantes, né? A gente precisa curar as nossas paralisias por atitudes de fé, tomar mais atitudes de fé, mesmo sem ânimo, mas entender que eu faço porque eu preciso fazer por uma questão de fé. Isso gera ânimo, isso gera cura minhas paralisias, e a gente precisa entender que estamos vivendo uma crise de identidade, né? Algo está se esvaindo da nossa vida e está nos afastando de toda a comunidade, toda a vida religiosa, de toda a família, porque temos um problema de identidade. A gente precisa assumir isso, tocar em Jesus e ser curado de tudo aquilo que faz a nossa vida esvair, restaurando assim a nossa identidade. Em cima disso, gente, fica aqui um pouco claro, né? Você que já assistiu as 2 aulas aí, como a gente deve ler ou entender um pouco os textos, né? Sempre pensando na mensagem que está por detrás do texto, né? A mensagem que é um chamado para a comunidade, um despertar para a comunidade, e eles tinham que responder por fé, independente se tinha ânimo, independente se tinha que largar tudo, eles tinham que responder por fé e caminhar diante da vontade de Deus, porque Deus ia dar ânimo, ia curar a paralisia, Deus ia ser com eles. São textos que a gente já passou por aqui, entendeu? Agora, olha que legal. Então, a gente vai fazer um exercício aqui. A gente vai pegar um texto aqui de Mateus 18, tá? É um texto muito legal, todo mundo conhece, mas a interpretação dele é bem bacana, olhando nesse aspecto, tá? E é muito real, ela fala muito real conosco. Quero compartilhar com vocês. Então, Mateus 18, você está com sua Bíblia aí, abra conosco. Mateus 18, olha que interessante. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam quem é o maior no reino dos céus. Qual era a ideia dos discípulos? Qual era o programa dos discípulos? Eles queriam saber quem era o maior, quem ia ser o maior.
né? Quem ia poder se apresentar com mais nobreza, né? Quem é o maior de nós aqui? Quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus vai e toma uma atitude. Jesus chama o menino e põe o menino no meio deles. E diz, em verdade vos digo que se não vos converterdes, então tem que se converter e não fizer. Então, além de se converter, tem que fazer. Como um menino, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Então, olha que legal. O discípulo pergunta já quem é o maior. Eu quero saber quem é o maior aí do reino dos céus. Aí Jesus toma algumas atitudes. Jesus chama o menino, coloca ele no meio e fala para ele, se vocês não se converterem e não fizerem, ou seja, tem uma atitude e tem uma conversão e uma atitude, de modo que vocês nem vão entrar no reino dos céus. Gente, agora é um exercício. Eu quero que você me ajude aí. Já de acordo com aquilo que a gente está lendo, a maneira que a gente está lendo o texto. Vou dar uma dica. A gente tem que prestar atenção nas atitudes, nas falas, o que Jesus fez, o que Jesus disse e o que os discípulos disseram também. A gente tem que prestar atenção nisso. Então, vamos lá. Quem vai dar um chute aí? Hoje a gente está com uma galera reduzida, aí dá para a gente interagir. Quem vai dar um chute aí? Quais são as ações aqui desse texto? E como a gente pode interpretá-las? Quais são as ações? E que tem a ver, é claro, né, com o contexto, né, gente? Vou liberar até o microfone aqui. Quais são as ações? Quem quer dar um chute aí? Fala, Sara. Sara já falou, agora vai falar. Quais são as ações, gente? Tá aqui, gente, no texto, ó. Jesus vai... O que é isso aqui, ó? Estão vendo aí? Tem um chamado, né? Então, primeiro Jesus faz o quê? Ele chama. Certo? Depois traz para o meio. Depois ele coloca no meio. Isso aí. Olha aí como é que vocês estão aprendendo. Então, há um chamado. Gente, isso aqui já está claro para vocês. Qual é a mensagem do Evangelho, gente? Qual é a mensagem do Evangelho? Que a comunidade tem que responder ao quê? É o chamado. Ao chamado de Deus. Legal? Uhum. Olha que legal. Então, olha como o texto já tem a ver com a comunidade. Então, Jesus está fazendo um chamado. O menino vai lá e Jesus coloca o menino no meio. Aí Jesus diz para os discípulos em resposta, olha, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizeste como os meninos. Então, o que é a comunidade? Olha, o chamado é para a comunidade. Se o chamado é para a comunidade, o menino vai se tornar o quê, gente? Comunidade. Ou o quê? O exemplo. Concorda? Sim. Então, Jesus quer falar para a comunidade. Então, Jesus chama um menino. Então, o chamado é para a comunidade, o menino é o exemplo. É o exemplo para a comunidade que está lendo o texto. Então, o menino vai lá, Jesus coloca ele no meio. Aí Jesus diz para os discípulos, olha, vocês têm que se converter e fazer como esse menino, ou como os meninos. Se não fizer isso, vocês nem vão entrar no reino dos céus. Qual é a mensagem para a comunidade, gente? O que o menino fez? Vamos lá, o que o menino fez? Hã? Gente, se o menino foi chamado, ele foi colocado no meio, o menino atendeu o chamado. Ó. É isso aí, ele respondeu, excelente. Ele respondeu ao chamado. Oi? Arrasou. Simar sabe tudo. Então o menino responde o chamado. Ele vai até o encontro de Jesus, Jesus coloca ele no meio. E a comunidade, então? Porque eles têm que se converter e fazer, gente. Fazer como o menino. O que o menino fez? Atendeu o chamado. Atendeu o chamado. Olha aí como é que vocês já sabem ler o Evangelho de Mateus. Ele atendeu o chamado. Então a comunidade quer saber quem é o maior. Mas Jesus está falando, se eles não responderem ao chamado, o que vai acontecer com eles?
Eles não vão nem entrar no reino dos céus. Olha que mensagem para o evangelho. Vocês não vão nem entrar no reino dos céus. Vocês têm que responder o chamado de Deus na sua vida, querido. Vocês estão se preocupando quem vai ser o maior. Vou dar um exemplo para vocês quem vai ser o maior. Jesus chamou a criança, um menino. O menino atende o chamado de Jesus. E agora eu vou entrar um detalhe aqui que eu vou explicar para vocês. Jesus coloca ele no meio. O menino no meio. O que isso quer dizer? Na religião dos judeus, primeiro que o meio é o lugar de ensino. É o lugar de ensino. Quando você tem uma comunidade ou uma sinagoga, quem fica no meio é aquele que palestra, é aquele que está ali ensinando, é o líder, geralmente, da comunidade. Ele fica no meio e fica ali ensinando. Então, o meio é um lugar de ensino, é um lugar de liderança. Mas, porém, um menino ou uma criança não pode ir para esse lugar. Inclusive, no judaísmo, essa criança corre o risco até de apanhar, né? Até de ser corrigida, porque ela não pode ficar onde os adultos deveriam ficar. Então, olha o exemplo de Jesus. Jesus chama, tanto é que essa questão do meio, agora um texto que me veio à cabeça, quando Jesus vai dizer em Mateus 18, 20, ele fala assim, ó, olha que legal aqui para você, para edificar sua fé aí, meu irmão. Em 18, 20, ele diz assim, ó, em verdade vos digo, tudo ligado na terra será ligado no céu. Também vos digo, aqui, ó, no 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Olha o que Jesus está falando, que quando tivermos reunidos 2 ou 3 através do nome dele, ele vai vir e vai se fazer presente aonde? Em qualquer lugar? Na parte de trás? Na parte da frente? Não. Jesus vai vir para o meio. Por que Jesus vem para o meio? Porque é o lugar da liderança, é o lugar de ensino. Então, o que o texto está falando? O que você deveria viver? O que eu deveria viver na nossa fé na igreja? Quando nós pregamos lá, ó, tem aqui 2 ou 3, meu irmão, não tem problema. Jesus está aqui no nosso meio. Mas a gente fala isso já tão natural que a gente esquece o poder desse versículo. O versículo está dizendo que Jesus vai vir para o meio. Ele vai vir para o meio e vai nos ensinar alguma coisa, porque o meio é o lugar da liderança, é o lugar do ensino. Então, toda vez que você se encontrar com 2 ou 3 pessoas e dizer se temos fé no nome de Jesus, a gente crê que ele está aqui presente. Você tem que estar atento para ouvir o que ele vai falar, porque se Jesus estiver no meio, querido, ele está preparado para ensinar alguma coisa para você, para ensinar alguma coisa para a sua vida, para tomar liderança de alguma coisa, para tomar o primeiro lugar ali. Então, na nossa igreja, no nosso culto, a gente tem que estar bem atento a isso. É uma reunião de pessoas, todos estão ali através do nome de Jesus. Mas muitas das vezes a gente não está atento para aquilo que Jesus vai nos ensinar. Então, tome isso como fé para a sua vida. Se tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, no nome de Jesus, e você crê que ele está ali no meio, você tem que acreditar que ele vai te ensinar alguma coisa naquela noite. Você tem que acreditar que ele vai te ensinar alguma coisa naquela reunião, porque ele vai tomar o lugar do meio. Era só para te elucidar aí por que Jesus traz o menino para o meio, no lugar de liderança. Só que o menino, ele está aí propenso a apanhar, porque é apenas uma criança. Então, já que a criança ou o menino é o exemplo, e a mensagem aqui, o chamado, é para a comunidade, e Jesus está dizendo que eles têm que fazer, se converter ou agir como essa criança, o que a comunidade tinha que fazer, então? A comunidade tinha que se colocar no lugar de ensino, no lugar da liderança, mesmo que isso lhe custasse algum dano, mesmo que isso lhe custasse para eles apanhar, como o menino foi lá, recebeu o chamado de Jesus, mesmo podendo apanhar, mesmo podendo sofrer alguma consequência aqui nas costas dele. Então, meu querido, quando a gente fala ainda de liderança, esse texto se torna mais pesado. Quando você é liderança, você tem que ir para o lugar do meio, o lugar onde você vai botar a carcaça
para poder apanhar, se for o caso, para poder sofrer alguma consequência. Então, qual é o chamado para a comunidade? Vocês têm que se colocar no lugar onde é um lugar de ensino, é o meio, é o lugar de liderança, mesmo que isso custe para vocês uma consequência de sofrimento, uma consequência de sofrer. Gente, isso é maravilhoso. Ler o texto assim é perfeito. Você entende como eu não preciso aqui contar uma história para aplicar a Bíblia para vocês. A Bíblia já está aplicada, a gente só está lendo ela de uma forma mais profunda, mas ela já está aplicada. Quer responder ao chamado de Deus, tem que se tornar criança, tem que se tornar como um menino. Ah, pastor, eu preciso ser inocente, né? Como o pessoal fala. Ah, vai ter que ser inocente, tem que perdoar rápido, aquelas características, né, que a gente coloca aí e atribui às crianças, mas não, o texto está falando, olha, vocês vão ter que vir para o lugar da responsabilidade. E à medida que você vai para o lugar da responsabilidade, ainda que isso te custe alguma coisa, você vai se tornar o maior no reino dos céus. Você vai receber uma recompensa de Deus na sua vida. Amém, queridos? Vocês estão gostando aí? Tá legal para vocês? Deixa eu liberar o som de vocês aqui, que hoje tem pouca gente. Deu para entender, gente? Sim? Deu sim. Deu para entender, Silmar? Silmar. Então, aquele humilde como esse menino vai ser o maior no reino dos céus. Então, aquele que entendeu o exemplo do menino vai se tornar o maior no reino dos céus. O exemplo do menino é esse. Ele responde ao chamado de Jesus, ele vai para o lugar de responsabilidade, mesmo que isso tenha uma consequência de sofrimento para a vida dele. Mas ele vai porque ele confia. E aí Jesus diz, né, que aquele que recebeu o menino recebe a mim. Aí olha que legal agora, ó. Olha que legal em Mateus 18. O versículo 6, ó. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que se pendurasse ao pescoço um nó de azena, uma pedra de azena, e se submergisse na profundeza do mar. Então, parafraseando, o cara vai amarrar um pedregulho no pescoço e vai se jogar da ponte Rio-Niterói, ou vai se jogar no mar, né? Agora, isso aqui vocês vão interpretar para mim. Qualquer um que escandalizar ou impedir qualquer um destes meninos é melhor que pendurar uma pedra no pescoço e mergulhar no mar. O que você já tinha visto desse texto aí? Quem quer compartilhar? Para a gente finalizar hoje. Não tive o prazer de ouvir uma pregação desse texto ainda não. Ainda não? Nem eu. Que isso, gente? Então vamos pregar. Vamos pregar essa noite. Vou deixar vocês pregarem. Vocês já entenderam, gente. O texto está claro. Olha o contexto. Vamos ler do início. Olha o contexto. Vocês já entenderam. Jesus chama um exemplo. Quem é o exemplo? O menino. Correto? O menino faz o quê? Ele responde o chamado de Jesus. Ele vai para o meio. Ele responde o chamado de Jesus, vai para o meio, ainda que isso tenha uma consequência para a vida dele. Aí Jesus diz que esse menino faz o que é certo. Ele vai lá e ele vai ser o maior no reino dos céus. Aí agora ele vai contrapor. Mas qualquer um, ou seja, qualquer pessoa que escandalizar, tentar paralisar, impedir um destes pequeninos. Quem é esse pequenino aqui, gente? Hã? Oi? Quem é esse pequenino? Olha o contexto. Quem é o pequenino? Quem é o pequenino aqui de cima? Hã? Deixar a turma falando, só eu que tô falando. Né, Simar? Fala, gente. Quem é o pequenino? Olha aqui, eu até já marquei para vocês. Na cabeça dele. Assim não. Quem é o menino, sabe? Quem é o menino? Eu já até estou respondendo já.
Vou até responder. Qualquer deles pequeninos. Gente, pequeninos são os meninos, ó. Meninos aqui de cima, pequenino aqui, ó, criança. Que faz o quê, gente? O que essa criança faz? Responde o chamado de Jesus e vai para o lugar de ensino, vai para o lugar da vontade de Deus, vai para o lugar ainda que isso tenha uma consequência. Então, o que Jesus está falando aqui? Para qualquer um que se colocar contra ou tentar paralisar aquele que faz a minha vontade, é melhor que ele coloque uma pedra no pescoço e se jogue no mar, do que tentar se levantar contra alguém que tenta fazer a vontade de Deus. Olha, gente, Deus está dizendo. É só pegar as chaves. Qualquer um que tenta se levantar, sabe o que é isso aqui? Vou parafrasear, sabe o que é isso aqui? É aquele irmão da igreja que vê lá, não quer fazer nada, não faz nada, mas quando alguém pega alguma coisa para fazer, ele fala assim, ih, tá fazendo errado, não tá fazendo direito, ele não tá fazendo nada, não era assim que era para ser feito. Querido, para ele é melhor arrumar aí uma corda, amarrar a pedra no pescoço e jogar no mar. Por quê? Porque ele está se levantando, ele está querendo paralisar aquele que quer cumprir a vontade de Deus. Querido, na igreja com mais tem gente assim. O irmão está lá, não faz nada, mas vê alguém fazendo, só critica, só coloca oposição. O cara é oposição, é um engenheiro de obra pronta. O cara só critica depois que alguém fez. Antes de fazer, ele não quer ir. Se vê uma necessidade, ele não faz, ele não cumpre. Mas quando alguém vai lá e faz, ele começa a criticar, ele começa a escandalizar, ele começa a paralisar. Sabe o que Jesus fala para esse cara, para essa pessoa? É melhor, seria melhor. Irmão, se seria melhor o cara amarrar uma corda no pescoço, uma pedra e se jogar no mar, imagina o que seria pior para ele. Imagina que seria pior. Se o melhor é isso aqui, é se jogar no mar com um pedregulho amarrado no pescoço, imagine o pior para essa pessoa. Só que tem a ver, muita gente se levanta até contra a liderança. Você quando está fazendo, querido, não impeça, não escandalize, não tente paralisar aquele que, mesmo que com erros, com falhas, está tentando fazer a vontade de Deus. Então é melhor você sair fora, é melhor você sair do caminho. Por isso que tem um texto também que fala assim, não se torne pedra de tropeço, é isso aqui. Vai tentar paralisar quem está querendo andar. Então é melhor você se jogar no mar aí com a pedra no pescoço do que paralisar alguém que está tentando fazer a vontade de Deus, responder ao chamado de Jesus, ir para o lugar de ensino, ir para o lugar da liderança. É melhor você não ficar na frente ou não impedir alguém que está com esse objetivo, alguém que está fazendo a vontade de Deus. Legal, gente? Aí, Simão, ouviu, viu? Isso aí. Muito legal, gente. Está vendo como o texto fala, pessoal? Está vendo como a Bíblia ela é maravilhosa? O texto está explicado para a gente. Ele está falando ao nosso coração. Está falando aos nossos dias. Isso é atual. Não é uma coisa que aconteceu lá. Está acontecendo hoje nos nossos dias. E é bom que a gente entenda isso. Faça a vontade de Deus. Cumpra o chamado de Deus. Vá para o lugar, ainda que isso gere algum dano, algum sofrimento. Deus é conosco. Amém. A gente não vai cansar de falar isso aqui. Deus é conosco. É o que o Mateus fala. Alguém tem alguma dúvida, gente? Sim ou não? A hora é agora. Sobre esse último versículo que você leu aí. Oi? Sobre Mateus 18:6. Lê. A gente pegar a melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma desenha e submergisse na profundeza do mar. O que você entende disso? O cara tem que se matar? Aí é uma questão mais... por exemplo, lembra, isso aqui ele traz memória a um outro texto. Você já ouviu falar, Simar? Por que você já ouviu falar que vai transportar de um lugar e entrar no mar? Você não já ouviu falar disso? Se você tiver fé, está aqui em Mateus 17. Vamos ver lá. Mateus 17.
Versículo 20, se eu não me engano. Opa, passei direto. Olha só. Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, olha aqui o problema da fé de novo da comunidade. Que em verdade vos digo que se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte. O que é um monte? O que é um monte, gente? Não é de forma grosseira, dizendo um pedregulho gigante, se a gente arrancar o monte inteiro, imagina você arrancando um pedaço do monte inteiro. Vai se tornar uma pedra de barro, de terra, de sei lá o que for. E aí você vai fazer o quê? Vai passar daqui para colar e há de passar e nada vos será o quê? Impossível. Transportar os montes. Lucas vai dizer que você transporta os montes para os mares. Nisso você transporta o monte para o mar, se você tiver fé, você vai poder caminhar, você vai poder transitar, passa daqui para colar e há de passar. E nada vos será impossível. Deixa eu mutar a galera aqui, galera. Nada vos será impossível. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele, e tem a ver ali com a pedra. Quem está falando? Tem a ver com a pedra de tropeço, ou com o cara ali, esse Max, você falou do versículo do capítulo 18. Pegar uma pedra e jogar no mar, ele vai se tornar um caminho. Parece uma conexão cruzada, né? Eu acho que tá travando. Ele vai se tornar um caminho. Pior que não tem ninguém com o microfone aberto, não. Ele vai se tornar um caminho, ele vai se tornar um lugar para você passar. Então, aquele que quer fazer a vontade de Deus, se alguém se intromete, alguém tenta paralisar a vida dele, ele depois vai acabar se tornando o lugar por onde ele vai passar, o caminho por onde ele vai passar, se você tiver fé. Você vai pedir para o monte. O que é o monte? É aquilo que te impede de prosseguir. É o obstáculo. Você vai pegar o obstáculo e vai mandar ele se lançar no mar. O mar também seria um lugar que é difícil de travessia, mas quando o monte entra no mar, ele se torna um lugar plano, um lugar de passagem. Você consegue passar ali pelo mar. E nada vos será impossível. Nada será impossível o quê? Cumprir a vontade de Deus, de ir, de prosseguir, de passar pelos obstáculos. Tudo relacionado a isso. Tudo relacionado à vontade de Deus aqui no Evangelho. Então, aqui ele tem essa ideia, Simar. Não tem a ideia de suicídio ou disso, não. Ele tem essa ideia mesmo de você não se tornar um impedimento, um empecilho aí na vida de alguém. Se você fizer isso, vai ser como se você depois se tornasse o lugar por onde ele vai passar, o lugar onde ele vai passar por cima. Porque quem faz a vontade de Deus, nada pode impedir. Nada pode paralisar essa pessoa. Se tiver fé, o monte sai da frente. É figurativo, né? Entendeu? Exatamente, é figurativo. Não tem a ver com suicídio, porque a Bíblia não trata com morte, né? A nível do Evangelho. O Evangelho ele não trata com a morte, o Evangelho trata com a vida. Tanto é que ainda que você morra, você vai ganhar a vida, você vai viver de novo. Então, essa ideia de que a gente desejar a morte para alguém não faz parte do Evangelho. O Evangelho é sempre desejar a vida, independente de como a pessoa seja, ou aos nossos olhos seja a pior pessoa. O Evangelho nos ensina a sempre zelar pela vida. O gosto de desejar a morte de alguém não combina muito com o Evangelho, não. Isso aí, eu só queria botar Legal, gente. para você dar uma explicada nisso aí. Isso é demais, isso é demais. Legal, gente. Alguém mais tem alguma dúvida? Eu lembrei assim da questão daquelas pessoas problemáticas assim da igreja que sempre usam ai daquele que toca no ungido e não entende o contexto. Pode fazer a coisa que for, errado que for, mas sempre vai usar esse
esse negócio. Aí daquele tocar no ungido. Né? Pode estar último ao ponto e sempre usa isso. Eu lembrei dessa passagem assim. É verdade, o pessoal usa muito para se defender, né? Quem está lá se achando. A diferença é que aqui o texto ele não fala sobre autoridade, né? Mas se enquadra no seu pensamento aí, Guinter. Muita gente usa, infelizmente, né? Essa ideia do ungido, né? Tocar no ungido do Senhor, se levantar contra a autoridade. Isso é o que a gente pode estudar depois, né? Porque a autoridade é de quem? A autoridade é de Jesus. Então você não se levanta contra a autoridade do pastor Renan, você se levanta contra a autoridade de Jesus. E ao mesmo tempo a autoridade ela não é minha para eu poder decidir o seu destino, decidir o seu futuro a nível até de amaldiçoá-lo, né? Como tem gente que chega a fazer, né? Eu vi uma vez uma história que uma vez o rapaz falou assim: pastor, tô saindo da igreja e tal. Aí o cara, quando estava saindo, o pastor, antes dele sair, falou assim: peraí, fez assim, ó, sugou, tô tirando a minha autoridade sobre a tua vida. Agora você não está mais debaixo da minha autoridade, não. É coisa absurda, né, gente? Realmente ele não está mais sobre a autoridade do pastor, porque talvez ele nunca esteve, né? Esteve sobre a autoridade de Jesus. Aqui se enquadra quando a gente não vai de acordo ou não entende o que o pastor está fazendo, que é o quê? Cumprir o ID de Deus, cumprir o chamado de Deus, ainda que isso gere um sofrimento para a vida dele. Aí qualquer um que tenta impedir ele nesse cumprir o chamado, aí Deus fala, melhor que ele não fizesse isso. Então, melhor você ir para outro lugar onde você concorda com a visão, onde você entende e você vai somar, você vai corroborar para cumprir a vontade de Deus. Você não vai ser mais alguém que só atrapalha, né? E aí a gente entra nesse universo aí mesmo de ungido do Senhor, né? Não pode se levantar contra o ungido do Senhor. Muito bom, Guinter, muito legal. Mais alguém, gente? Deixa eu ver quem mais aqui. Rafaela, Simone, Zeza. A Zeza chegou, legal. Mas alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo feliz aí? Deu para entender esses textos que a gente falou aqui? Combinamos. Super tranquilo, não é? Super tranquilo, né, gente? Amém. Quando a gente começa a entender aí o texto, você vê que os outros textos da Bíblia começam a ficar mais fáceis de entender. Então, começa a ler Mateus aí de novo, você vai começar a ver coisa nova aí, meu irmão. Legal? Vamos encerrar por hoje, então? Na próxima aula, querido, eu quero te encorajar. A gente vai falar sobre as parábolas, que é Mateus 13. Mateus 13 é a sessão parabólica, que a gente chama, a sessão das parábolas. E vai ser maravilhoso estudar aqui o capítulo 13 todinho. A respeito das parábolas, nós vamos ver isso aí no próximo encontro. Tenha coragem, continue aí firme com a gente. Espero que tenha sido aí de grande valor para a sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro. Oi? Legal, vou encerrar, hein? Valeu, querido. Paz a todos. Paz. Deus abençoe. Acertou-se, Marcos. Acertou de novo. Aí, André, aí, ó, apareceu. Se maquiou, coisa linda. Chat. Esperando vocês aqui, hein? Valeu, gente. Fica na paz. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.